pessoal! Estamos ao vivo! Esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Esperar a nossa convidada chegar. Olá, boa noite! Luiz estava terminando agora, a Karuna está terminando agora uma prática de yoga. Ela está chegando aqui para conversar conosco nesse bate-papo sobre a congruência entre yoga e constelação familiar. O que essas disciplinas, enquanto terapias multidisciplinares, elas têm em comum. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Ei, Glaucia, tudo bem? Tava esperando a Karuna terminar uma prática. Tudo bem? Se eu apertar aqui, Glaucia, você vai entrar ao vivo, tá? Assim que terminar, se você quiser fazer uma pergunta, quiser entrar ao vivo, tranquilo. Vamos só aguardar a Luísa chegar. Olá, tudo bem? Então, quem que aqui é praticante de yoga? Quem de vocês conhece a yoga? Boa noite! Oi, Pedro, boa noite! Ei, Cris, boa noite! Cris sempre presente, né, Cris? Ei, Matheus, tá joia? Boa noite, Flor. Foi bom o estudo ontem, né, Cris? Ontem nós fizemos um estudo sobre um capítulo da Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, e foi muita contribuição, né, Cris? Foi uma terapia em conjunto, né? Bert Hellinger sempre surpreendente, né? Sempre nos ensinando. Boa noite, Matheus, tudo bem? Depois a gente precisa conversar sobre o festival. Ei, marido, Clever. Sobre o festival, viu, Matheus, lá no Emanar, o Festival Holístico, não sei se vocês estão sabendo, mas estamos também auxiliando, né, na produção do primeiro Festival Holístico em Minas Gerais, chama Emanar. Aqui no nosso feed tem um vídeo sobre o Emanar. O Emanar vai acontecer na Serra do Cipó, na Cachoeira Grande, e nós já temos várias atrações já confirmadas. Temos que conversar. Inclusive o Matheus vai estar lá, o Matheus vai trazer pra gente você é soprano, né, Matheus? Ele é professor de música, né? Tá se formando também em música. Ele vai trazer uma colaboração incrível pra gente. Nós temos a Roberta Campos confirmada, Lenine confirmado, o Haroldo Dutra, né, aquele juiz, também vai dar uma palestra pra gente. O professor Horácio Frazão vai falar de física quântica. Nós estaremos lá, né, a Era da Luz estará lá para falar de constelação familiar. Ei, Paula, boa noite. Estamos só aguardando aí a Luísa chegar. Cantor lírico, isso mesmo, cantor lírico. E também, você também dá aula, né, Matheus, de música, né? Baixo? Ah. Então, quem aqui é praticante de yoga, gente? Eu e Clever agora estamos iniciando a nossa formação em yoga com a Luísa Karuna, de um centro de yoga aqui em Belo Horizonte. E também estamos indo para a nossa 5ª turma de constelação familiar, da aula de canto e violão. Maravilha. E essa 5ª turma agora ela será também online, porque, né, existe uma grande demanda de pessoas que querem fazer a formação conosco e às vezes não estão em Belo Horizonte. E é possível que a gente estude a parte filosófica, a parte conceitual da constelação. Já praticou yoga, né? Uns 10 anos. Yoga é maravilhoso. Eu falei que são 2 marcos na minha vida. Yoga, constelação familiar. Também não posso esquecer do Axis Consciousness. São várias formas. Você é aluna da Karuna? Ei, boa noite, tudo bem? Então, eu também sou aluna da Karuna, é uma contribuição incrível pra gente. Ei, Glaucia, prática de yoga, né? Bom, eu quando mais nova, eu dançava balé. E eu dancei balé no Centro de Danças Clássicas, também dancei com a Marjorie Quest, lá no Núcleo Artístico de Dança. E na última meditação global que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, eu tive a grata surpresa de me encontrar com a Marjorie e com a Maria Inês do Núcleo Artístico. Inclusive, eu postei nos grupos
né? A gente tem grupo lá no Telegram que chama Era da Luz, é um grupo público, tá, gente? É só adentrar o grupo, ele é aberto ao público. A gente só deixa o grupo fechado e abre de vez em quando, porque tem quase 1000 pessoas, e aí se todo mundo falar, a gente não consegue nem ver as informações que estão lá. E o Grupo Corpo disponibilizou uma série de espetáculos dele, né, para a gente poder experienciar também o núcleo artístico. E essa busca, né, da interação do corpo, da alma e do espírito, eu falo que essa congruência, essa multidisciplinariedade traz para a gente uma expansão enorme, né? E a prática de yoga é uma prática de escuta interna, né? E esse bate-papo hoje vai trazer isso pra gente, né? Ah, você deixa eu me ler aqui. Ah, que legal, violoncelista. Ei, Mary, tudo bem? Você também dá aula? Que legal. Ai, quem sabe você não quer participar do festival com a gente lá no Emaná? Então, como é que vai ser o Emaná? São 3 dias de festival na Serra do Cipó, sexta, sábado, domingo. A data que nós tínhamos... Você dançou também balé clássico? Eu comecei com o clássico, depois fui pro moderno e foi muita expansão. E o Emaná são 3 dias de festival holístico na Serra do Cipó, naquela primeira cachoeira, depois que a gente passa a ponte, à direita. E é uma reserva ambiental, né? Então nós temos contato com o proprietário de lá, que é o Jaque, e com todo cuidado, né, para ser bastante sustentável, para não ter agressão ao meio ambiente, nós vamos fazer, então, são 4 palcos completamente sustentáveis, onde nós teremos prática de yoga, constelação familiar, barra de axis, música, mantras, comida vegana, e toda a estrutura da Serra do Cipó, ela vai estar lá para nos atender também, né, as pessoas que vão estar lá durante esses 3 dias, com preço acessível, né? De forma... Ah, Mônica Fius que linda! Que linda! E, enfim, então esse festival, né, com 4 palcos, as apresentações vão ocorrer de forma concomitante e você compra um voucher, né, para os 3 dias. Se você não quiser o voucher, quiser participar apenas de um dia... você também pode, né? Está tudo aqui no nosso feed, né? Você pode também adquirir, por exemplo, eu só posso ir no sábado. Ok, então você vai no sábado, chega lá no sábado de manhã e você pode, todas as programações que estiverem lá disponíveis, você pode vivenciar todas elas, tá? Com o único valor do voucher, exceto a alimentação. Não pode usar bebida alcoólica, né? Nem nenhum tipo de entorpecente, apenas estar em contato com a natureza, em respiração, fazendo exercícios tibetanos, exercícios de yoga, né? Lua cheia, né? Evento com lua cheia, né? Exatamente, várias programações. E aí a data estava prevista para o dia 5, 6 e 7 de junho. Então, possivelmente com a quarentena, né? Foi adiado. E nós vamos agora, né? Verificar uma melhor data, que tenha lua cheia, que tenha, né, que não tenha chuva, que sejam, né, dias especiais para que a gente possa estar ali juntos, né? Parece que eventos holísticos assim já ocorrem em São Paulo, na região também da Chapada, da Diamantina, e outros lugares também no Brasil, e vai ser a primeira vez em Minas Gerais, tá? Então, vocês podem entrar lá no feed, que tem um vídeo institucional dizendo sobre o festival, as pessoas que já estão confirmadas, tem o professor Horácio Frazão, né? Tem várias outras atrações também, e se você sentir ressonância com isso e quiser vir fazer parte, apresentar o seu trabalho, você músico, você, né, terapeuta, e sentir conexão conosco, pode vir, né? E pode conversar com o Kleber, meu marido, tá aí também na live, tá? É cleverbrandão.eradaluz, é o Instagram dele, que ele tem lá toda a programação e com certeza quem sentir ressonância com isso, que também faz parte desse movimento, né? Estamos aguardando então a Luísa. Vocês querem fazer alguma pergunta específica sobre barro de axis, né? Axis Consciousness, constelação familiar e yoga, né? Eu sou praticante de yoga, estou fazendo minha formação agora, tá? Então, quem vai responder as perguntas de yoga é a Luísa, né? Com mais de, acho que 25 anos, né, de experiência, várias turmas já de formação, inclusive ela tem turma até em Portugal. E quem quiser fazer algum questionamento para nós de constelação familiar da base sistêmica, né? Eu sou Flávia Fonseca, eu sou advogada,
professora universitária, mas hoje eu sou só terapeuta, né, consultora sistêmica, né, e minha atividade hoje, a minha missão de alma é constelação familiar e as terapias sistêmicas e o Access Consciousness. Porque o primeiro dia que eu fiz constelação familiar, eu já era praticante de yoga, eu saí do balé e fui para yoga. E a yoga, ela sintonizou muito com a minha percepção de vida, nessa busca de ressonância, na busca do todo. E foi assim, uma sincronicidade de movimento, né? A yoga me levou para a constelação. E a primeira constelação que eu fiz, né, na minha vida, eu nunca mais fui a mesma. Eu já tinha um histórico, né, para quem não conhece. Com 19 anos de idade, eu trabalhava no escritório, que nós fazíamos no escritório de direito empresarial. Então, nós fazíamos falência. Ei, boa noite, tudo bem? E entrou um cliente lá conosco para pedir uma falência da empresa dele. Luísa, Caruna, você tem que pedir para solicitar a entrada na live, tá? Que aí eu vou te adicionar. E quando nós conseguimos na época não era recuperação judicial, era concordata, uma concordata preventiva para ele, então tudo certo. E aí ele virou para o titular do escritório e falou assim, agora eu preciso que alguém me acompanhe na minha maior falência. Eu era estagiária, né? Sempre só para os estagiários. O titular do escritório só olhou para mim e falou assim, a Flávia vai te acompanhar lá. E marcamos um certo dia para irmos nesse lugar. E quando nós chegamos lá, no caminho, né, porque era no Vale do Jatobá, no caminho eu imaginava, meu Deus, o que será que tem nesse lugar, que tanto mistério tem nisso, que ele não pode dizer para ninguém. Imaginava que era tráfico de arma, sei lá, contrabando, né? Enfim, fui me preparando, assim, toda armada, toda advogada, né, para chegar até lá. E de repente, quando ele abriu a porta de um galpão, era um galpão, né? Quando ele abriu a porta, para minha surpresa, várias crianças saindo de lá, correndo, agarrando a perna dele, beijando ele, me beijando. Eu falei, meu Deus, que é isso? E era um abrigo, entre aspas. Tinham mais de 100 crianças que estavam de forma irregular dentro desse estabelecimento. Bom, muito bem. Aí o que nós fizemos? Ele tinha 3 mandados de prisão contra ele, porque ele pegava as crianças em tenra idade e falava assim com a mãe, mãe, você some daqui, que agora quem vai cuidar do seu filho sou eu. E não pode, né? Porque a vida pertence ao Estado, a vida do menor pertence a várias instituições, Ministério Público, Juizado de Infância e Adolescência, né? Conselho Tutelar. E para convencer esse cliente de que ele tinha que se atrelar ao Poder Judiciário para que ele se sentisse acobertado pela lei, até mesmo para dar uma reinserção familiar para essas crianças. Então eu, com 19 anos de idade, uma ligação aqui, desses diversos tipos, né, de arranjo jurídico, até que uma certa feita ele falou assim comigo, muito bem, agora eu quero institucionalizar então o abrigo. Aí virou uma associação civil. Só que não tinha ninguém que queria ser presidente. Isso eu tinha 19 anos de idade. À época, a maioridade era só com 21 anos de idade. Pedi para o meu pai, para minha mãe, para me emancipar. E eu, em terra, né, juventude, com 19 anos de idade, me vi responsável por mais de quase 100 crianças sob a minha responsabilidade. E aí minha vida virou de cabeça pro ar, porque meus finais de semana, ao invés de eu sair com os meus amigos para tomar chopp, eu ia para abrir e conversar com o pai que tinha estuprado uma filha. E aí eu comecei a estudar a natureza humana. O que acontece dentro das famílias que levam a tamanhas exclusões, né? A tamanhas tipos de dinâmicas familiares, tá? E aí começou o meu estudo sobre constelação familiar com 19 anos de idade. Me formei advogada e comecei a trabalhar na área empresarial. E os clientes entravam no escritório para pedir uma falência, com um problema jurídico, né, relacionado à empresa. E logo quando eles pediam a falência, logo após, eles vinham a pedir uma separação judicial. E aí a família desmoronava, porque sem dinheiro, muitas mulheres não sustentavam um casamento, né? E aí nós viramos do lado avesso e passamos a ter, então, toda uma escuta de um sistema familiar. O que acontece na alma de uma família, né, que leva a tamanhas distorções, né, dessa realidade. A Carolina está com problema de internet. Ah, tá. Oi, Luísa. Ah, nós estamos aqui com seus seguidores. Você tá sem sinal? Eu tô sem sinal, eu tô vindo aqui pra Praça da Bandeira ver se pega em outro lugar. Quem sabe você começa falando. Tá, tranquilo.
Tranquilo, eu tô batendo papo com o pessoal aqui. Tá cheio de aluno seu aqui, tranquilo, gente. Carol tá dizendo aqui, tranquilo, Luísa. Ela tá dizendo aqui que ela tá tentando entrar na live e que ela tá sem sinal, tá? E que ela vai tentar chegar num determinado lugar lá no Mangabeiras. Nós estamos com uma contingência, né, de lives, então a gente tá tendo que se desdobrar aí pra gente conseguir um bom sinal. Eu tive que chamar a NET aqui e pedir, por favor, para aumentar em potência total a nossa NET, porque eu tô fazendo atendimento também, fazendo constelação em casa, né, pelo Zoom, e nós estamos conseguindo, assim, passei também muito problema em relação a isso. Bom, tá cheio de terapeuta de barra de Axis, né? Bom, então tô contando um pouco da minha história enquanto a Carol chega, tá, gente? Vai deixando suas dúvidas aí. E, bom, então, meus pais me emanciparam e eu passei, então, a ser diretora desse abrigo, tá? E aí eu comecei a ter essa escuta, eu tive que fazer reunião com o juiz, com o Ministério Público, no juizado especial, né, para que eu conseguisse uma reinserção familiar dessas crianças, para que elas pudessem ter uma vida normal, porque a criança não pode ficar institucionalizada dentro de um abrigo. E esse senhor, ele era muito bom, uma pessoa de um coração tremendo, mas na visão dele, todo mundo tem interessante ponto de vista, né, pessoal, para quem é aqui de Axis, né, ele achava que a mãe fazia mal para o filho. E é o contrário, gente. Outro dia eu escutava aqui um curso, né, uma chamada de um curso, aquele forma de lançamento, uma pessoa dizendo, né, de um curso chamado Uma Escuta do Corpo. Cada corpo, a gente estuda isso no direito penal, cada formação de corpo, né, cada maxilar, cada, sei lá, omoplata, cada tipo de corpo, ele leva para um lugar, para uma personalidade. E é um casal, né, igual eu trabalho com meu marido, o casal falava assim, que se você tem uma característica assim, se você tem uma característica assado, a solução é você negar a sua origem, negar o seu pai, negar a sua mãe e viver sua própria vida. Né? São 30 anos de abrigo, né? Eu tô com quase 50 anos de idade, eu tinha 20 anos. 20 anos escutando as famílias, né? 30, né? E eu cheguei à conclusão que não tem nada mais libertador, isso eu vi na primeira constelação que eu fiz, do que você acalmar, apaziguar as suas dores, olhando para o seu sistema familiar e reconhecendo a força de todos os seus ancestrais. Né? E talvez, né, essa live de hoje, né, o bate-papo que a gente queria ter era justamente nesse sentido, né? De que a yoga também traz essa apaziguação do todo. Né? Quando eu paro, né, e a Luísa, né, a Caruna começa a aula dela assim, vamos nos voltar para dentro, vamos nos voltar para uma escuta interior. Quando eu busco essa força interior, né, quando eu busco essa conexão com o meu eu maior, né, com a minha essência divina, com a minha inteligência inata, eu volto para dentro de mim e eu reconheço a minha força. E na constelação familiar, o trabalho que eu fiz com essas crianças durante 30 anos de abrigo, e hoje nosso abrigo é considerado um abrigo modelo em Belo Horizonte, é um abrigo que passou por vários tipos de transformação à época, né? Eu não contei para vocês, né? E aí meus pais me emanciparam e eu virei diretora de abrigo. Só que na minha época eu tinha meninas e meninos convivendo dentro de um abrigo. E os meninos com 7, 8 anos de idade, pasmem, gente, 7 anos de idade, eles começavam a ter relação sexual, né? Em tenra idade. Chegou a nossa convidada! Que linda! Vamos lá. Oi, Luísa. Ah, que pena. Será que não tá conseguindo? Oi, Luísa. Tá conseguindo, Flor? Parece que a sua internet melhorou um pouquinho. Demora. Eba! Chegamos! Aqui no carro. Ai, que linda! Que linda! Tá tudo certo, tá tudo certo. Gratidão, que bom ter você aqui conosco. Namastê. Ô, Luísa, eu tô contando pro pessoal como que começou a minha vida com constelação familiar, sabe? Então, um breve resumo foi assim. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu virei diretora de um abrigo de um senhor que pediu falência no escritório onde eu trabalhava. E ele tinha um abrigo com 100 crianças. E aí eu institucionalizei o abrigo, ajudei, né, os profissionais do escritório a institucionalizar o abrigo. E o que fazer com essas 100 crianças? Porque ele tinha 3 mandados de prisão
Porque ele pegava as crianças, deixava as crianças sem um contato com as mães e achava que estava tudo certo isso. Aí nós começamos uma reinserção familiar e começou a minha escuta dentro, né, do que a gente chama da alma da família. Voltar com esses meninos para dentro da casa deles, para dentro da força da ancestralidade deles. E foi um trabalho incrível, né, que me deu muita vivência. Eu posso escrever um livro de tudo que eu vivenciei ali dentro, pai estuprando menino, mãe jogando menino pela janela, mãe botando fogo em criança. Bom, e aí eu sempre tive essa visão, né, de que não adiantava eu achar o culpado. O que eu tinha que fazer era uma reconexão para que a alma desses menores pudesse se acalentar e pudesse se encontrar nessa mãe e nesse pai, não os erros que ele cometeu, e sim a força dos nossos ancestrais. E foi uma grande sincronicidade na minha vida, tanto a yoga quanto a constelação familiar, que elas me levaram para esse lugar de sintonia, de voltar ao todo, de acalmar a minha alma, acalmar as minhas demandas, o meu ego, né, a minha sombra, e buscar dentro de mim essa ferramenta que eu pudesse resgatar. O que a constelação familiar traz, da força dos nossos ancestrais, sem qualquer polaridade, sem certo e errado, sem bom e mal, e sim olhando para essa temática, olhando para esse emaranhado familiar, e ficar com o que é meu, deixar com o que é deles, e honrar toda a minha ancestralidade com a minha vida, com a minha completude e com a minha libertação. E a yoga me traz muito também esse lugar, né? Um lugar de escuta, eu estava dizendo aqui, né? Quando você inicia a aula, eu tenho, né, a grande honra de fazer a aula com você e agora iniciarmos, né, o nosso curso de formação. A primeira frase que você faz é ela volte-se para dentro. Né? Você fala assim, volte-se para dentro e busque em você os recursos que você tem para encontrar, né, essa apaziguação, apaziguar a sua alma. Né? E nesse bate-papo de hoje que a gente queria que você falasse também um pouco da sua experiência, né? O que a yoga te trouxe, né? Qual que é essa multidisciplinariedade dessas disciplinas terapêuticas, né? De encontrar, de empoderar o ser, né? De todas as ferramentas que nós temos para voltar à a casa interna, a casa dos nossos ancestrais, sem culpa, sem julgamento e só libertação sem dor, né? Vivendo o hoje, a plenitude do que a vida nos traz no hoje. Gratidão, Flor, por você estar aqui conosco. A palavra é toda sua. Eu que agradeço. Então, na verdade, eu fiquei muito feliz quando você trouxe esse tema, porque eu acho que ele traz muita oportunidade, possibilidade da gente entender verdadeiramente o yoga. Porque quando a gente vai no sentido mais profundo do que é a ciência do yoga, a gente vai precisar de falar de reforma íntima, vai precisar de falar de autoconhecimento, que é a ferramenta para você poder acessar tudo isso que você falou, né, de pai que pode estar estuprando filho, mãe, né, enfim, todas essas questões que são questões humanas e que são questões que estão relacionadas às feridas, e buscar entender por que é que isso acontece na vida da gente, o que isso tem relação com o nosso próprio karma, com que isso tá... Não sei se você está me escutando, não sei se Sim, tá perfeito, tá ótimo. Conexão tá ótimo, perfeito. Ah, então tá. E os nossos medos, né, Luísa? Os nossos medos, né? Como é que é? Eu falei os nossos medos, né? As nossas aversões, nossos apegos, né? Eu não estou escutando, parece que é a minha conexão que está meio ruim. Ok, então pode continuar a sua fala. Pode continuar a sua fala. Nós estamos te escutando bem. Tá. Mas quando você consegue compreender que o yoga é esse trabalho, essa reforma íntima, e que isso é necessário para que a gente possa ascender espiritualmente, aí as terapias, elas não se tornam competitivas, elas se tornam complementares, né? E aí você
né, pediu que eu explicasse um pouco sobre como que foi a minha história em relação ao yoga. Vocês estão, não sei se está dando para escutar, Tá ótimo. Perfeito. tá? Perfeito. Muito bom. Tá. E aí você quer, desculpa que eu não estou conseguindo entender, você quer que eu fale um pouco da minha história, ou você quer que eu fale mais com relação a essa questão do yoga, entrando mais no que o yoga poderia acrescentar dentro dessa reforma íntima? Fala dos dois. Dos dois. Um pouco da sua história e um pouco do que a yoga tem, né, de congruência com essa força da nossa ancestralidade. Que engraçado. Já sei, peraí. Ô, meu bem, liga para ela para mim. Ah, não, ela tá no celular, né? Pode falando, Luísa. Eu vou escrever aqui para você. Ok? Gente, que ótimo. Nossa, sinal de fumaça. Tá, ok. Ok. Ah, gente, a Luísa é uma grande contribuição para nós. Ok. Ok. Porque, na verdade, isso. Porque, na verdade, né, quando ela diz que são práticas que se complementam, né, e a gente utiliza muito essa prática da constelação familiar e depois outros tipos terapêuticos, é justamente porque a constelação familiar, ela não visa solucionar nenhuma questão, ela visa levantar todos os problemas que a alma familiar traz. E quando ela consegue levantar esses problemas da alma familiar, ela consegue automaticamente trazer tudo aquilo que estava velado dentro do nosso sistema, trazer à tona esses segredos, para que eles não precisam ser repetidos por gerações e gerações. Que a gente costuma dizer, o que é calado numa geração, ele é trazido em reflexo de uma dinâmica, de uma doença, de uma escassez, de um relacionamento abusivo, na segunda ou na terceira geração. Então, tudo que está em sigilo na alma da família tem que vir à tona para que outros processos terapêuticos e até mesmo outras constelações, ou Bardiacs, ou yoga, possa vir, né, a curar essa alma que foi ferida, desse sistema que foi ferido. É exatamente isso, Luiz, Carolina, é isso que você está dizendo, né? Que as disciplinas, elas se complementam, né? Existe uma congruência, uma interdisciplinariedade entre as duas. E aí você pode falar um pouquinho da sua história, eu contei da minha, né? Eu comecei a minha escuta com família, com sistema familiar com 19 anos de idade, eu estou com quase 50 anos, né? 49 anos. Então são 30 anos que eu estou terminando de escrever um livro, porque tem histórias belíssimas, tem histórias trágicas. Eu tive crianças que morreram com tráfico, que foram assassinadas, mas também tive crianças que se formaram dentista, que se formaram advogados, se formaram enfermeiros, né? Muita vitória, né? E muito aprendizado, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente, né? O que a yoga pode trazer dessa libertação mesmo, né? Do ego, dos medos, do apego, da aversão, né? Que às vezes a gente traz isso velado na nossa alma. Porque pelo princípio da lealdade às nossas famílias, a gente tem a gente ainda tem a noção, né, para se sentir pertencente, que eu preciso sofrer as mesmas dores que a minha mãe sofreu, que o meu pai sofreu, que os meus avós sofreram. E não é esse, né, o sentido da vida. O sentido da vida é olhar para o que os nossos antepassados fizeram por nós, para que a gente possa libertá-los com a nossa completude. Né? O que eu busco na yoga hoje, na formação de yoga, é a minha completude enquanto ser infinito que sou, para que eu tenha recursos para honrar os meus ancestrais com a minha alegria, né? E com a minha ascensão, né? Conta um pouquinho pra gente, você. É tão bom de escutar. Lindeza, lindeza. Você que é linda, Flor. Olha só, eu comecei yoga aos 16 para 17 anos e
eu sinto assim que foi um recurso, como você bem colocou, uma ferramenta, e naquele momento eu já tinha vivido uma infância difícil, astrologicamente, e, eu já tinha passado por conexão planetária, que você aprende com a sombra mesmo, e aos talvez anos de idade eu já estava qual que era o sentido da. E aí, aos 17 anos, eu tive, digamos, a permissão da minha mãe para fazer uma viagem. Eu comecei a ter meditações espontâneas. Eu via o pôr do sol e a meditação profunda ficava talvez ali umas 2 horas. E nesse mesmo tempo eu estava já com uns livros mais holísticos e de Patanjali, meio que sem saber que isso era uma experiência, ter vários insights e fui me tornando mais até que eu fiz iniciação no Kriya e fui entrando mais profundamente na meditação. O Kriya Yoga tem bastante dhyana, processo de você usar da concentração, estar em contato com essas fibras. E aí eu tive essa oportunidade de, através do yoga, olhar para todas essas questões familiares que me fizeram ir para o yoga, né? Parece que o pessoal está dizendo que a fala está faltando. Você tá Tá melhorando agora. Agora acho que ficou melhor. Tá melhorando. Então, foi através da meditação que eu consegui acessar, né, as minhas, digamos, dores mais profundas. E com o auxílio dos textos, principalmente dos Yoga Sutras, que eu tinha bastante conexão, eu fui indo nesse processo de autorreflexão, entrando em contato com essas feridas, com esse processo mais sensorial das feridas, entrando em contato com as imagens congeladas, revivendo o processo, dando vazão para as emoções, podendo ressignificar através do olhar da observação e da presença, e assim conseguindo trazer resoluções mais concretas para a minha vida. Então, assim, dentro, né, dessa metodologia do yoga, a gente busca muito o que a gente chama de reto. Reto significa causa. E a causa, você precisa de fazer, digamos, um exercício de olhar para o problema através do olhar distanciado. E quando você, né, entra em contato com a ferida pelo esse olhar, você consegue não entrar tão profundamente nas emoções, a ponto delas se tornarem assim mais do que você. E aí o próprio processo da inteligência cósmica do prana vai, né, curando você. Então, assim, você pediu para eu contar a minha história, mas é porque a minha história ela está relacionada com esse processo de cura através do yoga, porque isso foi a minha vida, né? E aí depois disso eu tive outras, digamos assim, ferramentas que me ajudaram a entrar em contato com esse processo de autocura, né? Então, eu fiz também formação em renascimento, fiz formação em terapia ayurvédica, reiki, a cura do feminino, cura quântica. Nossa, eu fiz muita coisa em paralelo. E sempre com yoga, com a meditação, dentro desse processo de autoobservação. Estão dizendo que estou falhando muito, né? Eu tô te escutando bem, né? Eu acho assim, sabe, Carona, eu acho que o ponto crucial, né, que tem essa convergência, todas as terapias, é a cura, né? E na visão sistêmica da constelação familiar, é justamente a nossa cura
que honra toda a nossa ancestralidade. É a nossa alegria de viver, é o nosso renascimento, né? É o olhar para nossas vidas de forma muito mais significativa, que faz com que a alma familiar fique apaziguada, né? Então, eu acho que, para mim, né, quando a primeira constelação familiar que eu fiz, eu estava numa terceira etapa, indo para uma terceira etapa de um concurso de magistratura. Eu já estava vivendo, né, meu despertar, e eu não queria mais advogar, não queria mais litígio, não queria mais essa coisa de réu, de autor, né, de culpado, eu queria sair da dualidade, da polaridade. Então eu falei assim, já sei. Eu acho que se eu ficar imparcial, né, virar uma juíza, eu serei uma contribuição melhor para as pessoas. E aí eu fiz uma constelação e nunca mais eu consegui estudar. Então, quando eu me sentava para estudar, eu abria um caderno, um livro para estudar, eu começava a estudar física quântica, começava a estudar yoga, começava a estudar, sei lá, axis cônjuges. Aí eu fiz a minha transição de carreira, né? E aí eu me formei em constelação familiar, também fiz vários cursos, e eu fui percebendo, né, que, na verdade, né, o despertar nosso, né, e essa busca dessa reconexão, ela está muito ligada também para as curas do nosso sofrimento, da nossa ferida. E quando eu pratico yoga, quando eu faço yoga, parece que eu entro numa esfera dimensional que o tempo para. Então, ali, durante uma hora e meia de aula, a gente entra num buraco da minhoca mesmo e vive uma outra dimensão. E aí seu dia fica zen, você fica tranquilo, né? Você consegue enviar esse prana mesmo para as nossas células e consegue vivenciar efetivamente um processo de cura. Então, eu sempre falo isso com os pacientes, com os nossos alunos, que a gente precisa buscar essa interação daquilo que faz sentido para as nossas almas. Porque, com certeza, todos os nossos ancestrais, todo o nosso sistema familiar, todos os emaranhados que o sistema traz, serão, sim, apaziguados com essa nossa entrega, com essa nossa vivência. E hoje eu vivo o melhor momento da minha vida, né? E eu tenho certeza que essa contribuição, eu como buscadora, né? E também fiz muito curso, muita cura, muita vivência, e também um pouco, né, de mecânica quântica, né? Quando a gente se cura, 144 mil pessoas na mesma frequência que nós estamos também são curados, né? Então, eu te parabenizo, né, pelo trabalho que você faz, né? São 20 anos de yoga, 30 anos de yoga que você tem? 20 anos. 20 anos. 20 anos de yoga, né? Quantas pessoas você pôde ter contribuição para que buscassem esse significado, né? De chegar no mais profundo das nossas almas, né? E trazer mesmo essa quietude, né? Em tempos assim de transformação planetária, de transição planetária, que a gente tanto precisa de pessoas com uma consciência, com uma expansão maior, com uma contribuição maior, né? Primeira vez que eu conheci a Karuna, eu fui numa vivência que teve lá no seu estúdio de mantra, né? Foi com o pessoal deixa eu me lembrar o nome, são lindos, lindos. Foram 2 horas de mantra, assim, que eu realmente, né, enchi minha alma, né, de esperança. Renato Mota, você Isso. Lindo, belíssimo. Então, assim, eu acredito que esse olhar, né, que esse reconhecer esse lugar para todos, né, e soltar a dor e deixar ir, né, e buscar na yoga essa força da vida, né, conseguindo uma interação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, que faz todo sentido, né, para gente. Eu queria Né? trazer uma coisa, sabe, Flávio, que eu já fiz constelações familiares. Eu já fiz algumas constelações, eu até fiz a formação de treinamento ancestral com o Mário Lúcio. E eu sei que yoga, ele trata um pouco mais do indivíduo. Ele tem um olhar um pouco mais, entre aspas, individualista. Que quando você acessa o seu ser, você digamos, diretamente e indiretamente acessa a totalidade e digamos assim, um universo mais da
constelação, principalmente da constelação sistêmica, né? Mas para você poder chegar nesse ponto em que você pode abrir mão de alguma coisa, que você pode reverenciar os seus pais, requer um trabalho interior, requer um trabalho em que você precisa de olhar para esse, digamos que a gente fala, essa alma egóica que teve uma história kármica e que precisa de desenvolver determinadas virtudes e harmonizações para chegar nesse sentimento de unicidade, coletividade, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? É como se a constelação, é minha perspectiva, tá? Ela já trabalho até um pouco mais amadurecido do que essa reforma pessoal, íntima que o yoga pede que façamos. Quando você tem já uma caminhada dentro do autoconhecimento, você automaticamente começa a acessar questões familiares, segunda geração, terceira geração, e aí você se torna o que a gente chama de karma ou o karma yogi, né? Você começa a trabalhar para as suas outras gerações. Mas primeiro você precisa de fazer essa observação, que é olhar para aquilo que você fez, né? Assim, se autorresponsabilizar dentro dos seus processos, para parar de culpar a mamãe, parar de culpar o pai e poder reverenciar. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, perfeito, perfeito, exatamente isso. Né? É deixar ir o sofrimento, né? E ficar com a força, né? Porque o yoga, né, também do meu ponto de vista, o Carol, ele me ensina que a vida é para ser contemplada, né? Sem apego, sem aversão, né? E com ambas, tanto com a constelação quanto com o yoga, eu aprendo que quando confiamos nessa alma, né? Quando confiamos e rendemos a esse todo, né, nós podemos então buscar algo muito maior, né? Que é um movimento para nós mesmos, sem nenhum esforço, para que a gente dê lugar na nossa alma, né, para todas aquelas pessoas que vieram antes de nós, sem culpa, sem julgamento, né? Isso realmente são trabalhos muito amadurecidos, porque se eu tenho condição de olhar para o meu corpo, reverenciar o meu corpo, cuidar de mim numa prática de yoga, automaticamente eu estou sim reverenciando os que vieram antes de mim, porque eu estou honrando todos eles com esse cuidado, né? Com essa vontade de buscar uma iluminação, com a vontade de sair do apego, né? Desse silêncio, dessa prática meditativa, né? Me aquietando desse mental e buscando, né, a minha essência e o som. Né? Eu acho que realmente tem uma grande congruência, né? Tem uma grande contribuição um para o outro, né? E são caminhos, né, de experienciar a nossa purificação, né? E principalmente a nossa cura, que hoje em dia se torna assim tão importante, né? Nessas demandas de todos que nós estamos vivenciando, né? Ô, minha flor, que delícia esse bate-papo, vontade de ficar aqui por muito tempo, né? Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Querem trazer algum questionamento? Né, eu falei com a Luísa, né, com a Carolina, que a gente pode provocar mais esse bate-papo, né? A gente também pode ir lá no seu perfil para falar disso, né? Também falar um pouco do Axis Conscious, que é uma grande contribuição, né? De voltar para o corpo e escutar um corpo como se a gente fosse um monarca de uma civilização chamada corpo, e que ele entende, né, a nossa vibração, a nossa voz, a nossa frequência energética, né? E nós já conseguimos curas fantásticas de doenças, de câncer, né, de esclerose, de várias doenças que os médicos falavam à luz, né, de uma medicina mais tradicional, né, de que não havia cura. E quando a pessoa se volta para dentro de si, busca os recursos que ela tem, dá uma ordem, um comando, corpo, cura, né? E algo realmente incrível acontece, como se houvesse uma atualização de um DNA, né, um reset
de todas aquelas referências de que se a minha mãe tem problema de câncer de mama, eu também vou ter problema. Sair desses paradigmas, né, que deixam a gente muito paralisados perante uma realidade e ser que nós somos de infinitas possibilidades, né? Eu me sinto muito honrada, né, por poder iniciar esse curso, a formação com você. Conheço, né, acho que você tem um trabalho realmente de grande iluminação, né, de grande dimensão, né, espiritual. E tá aqui, tá? O perfil. Isso que você trouxe, porque eu sinto assim que talvez o que eles queiram saber é como que a gente pode realmente entrar dentro desse universo da cura através das terapêuticas, né? Porque o yoga, ele é em si um sistema terapêutico, assim como a constelação, só que as metodologias são diferentes, as linguagens são um pouco, né, assim, particulares dentro das terapias, mas todas elas têm essa congruência disso tudo que você está batendo muito na tecla, né? Desse processo de reverência, desse processo de cura, desse processo de conexão consigo. E quem sabe a gente estende um pouco, Flávia, sobre isso que você está trazendo, do porquê desses padrões, né? Do porquê desses pactos, que se a minha mãe, por exemplo, não foi feliz, por que eu não posso ser feliz? Né? Quem sabe você quer trazer sobre a sua relação, e eu trago sobre o olhar do yoga. É lógico que não dá para trazer, porque é muita coisa, né? É um enorme, tanto da constelação quanto do yoga. Mas quem sabe a gente dá para eles um pouco de mesmo, Sim. né? Porque a visão sistêmica, né? A visão sistêmica, ela se baseia também em leis sistêmicas, que Bert Hellick trouxe isso de uma forma muito amorosa, muito carinhosa, mas que faz muito sentido quando a gente estuda a teoria sistêmica. E hoje em dia, a prática de constelação familiar, Caruna, não sei se vocês conhecem, ela é utilizada até mesmo dentro de penitenciário, dentro do poder judiciário, como uma forma de solução pacífica de conflitos. E a última audiência que eu fiz na vara de família, a demanda, o litígio era tão grande, quando o juiz soube que eu era constelador, ele pediu para suspender a audiência e que eu constelasse as partes, que voltasse depois de uma constelação, e a gente conseguiu, depois de uma constelação, chegar num acordo. E aí que eu vi, opa, a minha contribuição melhor vai ser como constelador do que como advogada. Mas o que a lei, né, a primeira lei que a gente aprende na constelação, nos cursos de constelação que a gente ministra, é a Ordens do Amor. E a Ordens do Amor, ela permeia no que nós falamos um pouco aqui, de maneira superficial, sobre lealdade. Existe, né, íncito no ser humano, a vontade de pertencer a um grupo, pertencer a um sistema, pertencer a uma família. E nós fazemos coisas inconscientes para pertencer a essa família. É como se a nossa alma dissesse que eu sou um fragmento de um todo. E para que eu me sinta completo, eu tenho que sentir, né, que eu faço parte desse todo. Então, a gente passa a fazer coisas anticonscientes, de inconsciência, tipo repetir padrões de dor e de sofrimento. Então, muitas vezes ocorre assim: se a minha avó teve um casamento ruim e ela sofreu abuso, né, dentro do casamento e traições, fica na alma daquele inconsciente familiar que as mulheres daquela família não podem ser felizes nos casamentos, tá? Então a pessoa passa a repetir, dar bis nesses padrões de comportamento apenas e simplesmente pela vontade de pertencer. E a gente chama de princípio da lealdade, tá? Que é uma inconsciência coletiva, né, que permeia as nossas células, porque a física quântica já trouxe isso para nós, que entre o espaço de um ato e outro tem um vácuo. E nesse vácuo que ficam as memórias, né, que através de uma geração ou outra, ela vai se perpetuando. Né? Então, quando a gente percebe dentro de uma constelação familiar uma questão de um emaranhado, e a gente verifica, muitas vezes, por exemplo, que houve um assassinato dentro daquela família, tá? E a gente viu isso num caso lá de uma família, de um avô que era promotor de justiça, e ele foi assassinado pelo amante da mulher dele. Além daqueles filhos, daqueles netos, todos se socorrerem do jurídico, todos eles se formaram na área jurídica para honrar aquele avô que foi morto, todos eles foram infelizes no casamento, porque o avô
sofreu, ele foi morto, foi assassinado pelo amante da esposa. Então é como se o neto falasse assim: se meu avô não foi feliz, eu também não posso ser. Porque se eu for feliz, eu vou ser excluído dessa família. Porque para pertencer a essa família, eu tenho também que passar por essa dor. E não é assim. O que a gente quer, né, esse caminho, essa experiência de purificação, de cura, que a constelação traz e as práticas terapêuticas trazem, é te levar para esse lugar de consciência, dizendo: escuta, se você for feliz, se você for pleno, você vai honrar muito mais o seu avô que morreu assassinado do que também sendo assassinado pela escassez, pela doença, pelos relacionamentos afetivos adoecidos que você está perpetuando. Então, é levar a pessoa para um estado de consciência, né? E o que a yoga traz para mim é isso: quando eu paro e eu estou na escuta, eu tenho insights. E aí eu consigo verificar dentro da força dos meus ancestrais aquilo que eu quero para mim e aquilo que eu não quero. Então eu tomo a vida que veio dos meus ancestrais de uma forma muito mais consciente, né? Não sei se será. Ótimo. Então, o que eu percebo é que eu posso contribuir, né, é que, primeiramente, assim, você já tem uma conexão muito boa, assim, muito forte com a sua própria presença, né? Então, quando você diz assim, o que o yoga me traz, é essa reconexão que eu consigo dar a direção para aquilo que é o meu desejo real, né? Não o pacto, não mas sim o que eu, alma Flávia, quero, é porque você já tem todo esse trabalho e toda essa, digamos, mentalidade já, digamos assim, construída e essa conexão com o seu ser. Mas, às vezes, a pessoa não tem esse trabalho. Aí ela acessa dentro do yoga um trabalho que é esse trabalho que eu estava iniciando na live, a reforma íntima. Porque o yoga é um processo de purificação. E para você poder chegar nesse estado de presença, você precisa entrar em contato com essas questões, que são questões primais, e aí, nesse caso, você tem uma correlação muito forte, né? Porque a gente vai olhar para o papai, para criar esses padrões que a gente repete, mas, além disso, do que você trouxe, o que eu posso contribuir é esse olhar que o yoga tenta trazer do próprio karma, não no sentido de punição, mas no sentido do que é que eu posso aprender com isso. Então, se eu tenho um sentimento de pertencimento, é porque, no fundo, eu não me sinto pertencendo ao próprio Pai, Pai eterno, né? E a ferida, se a gente for olhar bem para trás, não sei, talvez você possa esclarecer isso para você, que essa ferida, ela começou bem lá atrás, quando teve uma desconexão daquele bisavô que não se permitiu ser feliz, né? Então ali a alma quebrou e ali ele formou um padrão que no yoga a gente chama que é um samskara, e isso vai sendo repetido, mas toda a constelação tem um aprendizado, né? E quando a gente acessa esse estado de compreensão, aí sim a presença pode se estabelecer. Exatamente isso, Luísa. É assim, eu estou vigiando aqui o horário. Deixa eu ver que horas nós entramos na live. Ei, Henrique, estou vendo aqui o antigo cliente nosso. Então, quando você fala, né, desse fragmento de alma do todo, que faz com que eu perpetue as dores dos meus ancestrais, a constelação familiar traz exatamente isso. Eu vou revelar aquilo que era velado, né, que é o emaranhado familiar, para que eu possa ver aquela situação onde iniciou, em qual geração que iniciou aquela dor, aquele sofrimento, para que a partir desse ponto eu possa ressignificar a minha vida sem dor. Eu não preciso sofrer as dores da minha mãe para eu pertencer a esse sistema familiar. Se eu me reconecto com o todo e encontro todos os meus fractais, todos os meus fragmentos e me torno uníssona, né, dentro da unicidade do todo, da fonte criadora,
eu recebo a força. E quando eu arrepio, Luiz, e quando eu recebo a força, eu posso começar um outro caminho e liberto os meus ancestrais e também os meus descendentes. A partir de hoje, esse sistema familiar, conforme o Cleber está colocando aqui para gente, não precisa mais seguir os caminhos de dor que foram trilhados, foram permeados dentro da minha família. Né? E não tem libertação mais linda do que essa, do que o meu caminho com o todo, do que a minha unificação com a fonte. Por isso que eu falo que as duas disciplinas elas são multidisciplinares. Elas trazem um grande sentido, né, para esse brilhar, né, para essa busca desse ressignificado com a nossa existência, né? Que vontade de ficar aqui mais 2 horas. Nós temos mais 5 minutos, minha flor. 5 minutos. Quem sabe, então, a gente responde alguma das perguntas? Ah, sim. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Gláucia, se teria algum tipo certo de yoga. O tipo certo de yoga é aquele que você pode desenvolver a sua própria espiritualidade. É por isso que existem tantas linhas de yoga, tantas metodologias, técnicas, gurus. Você tem que, assim, saber qual que é aquela que você realmente vai poder aprofundar dentro do seu processo, que você tem essa conexão, que vai te trazer essa reforma íntima, essa reconexão com o todo, esse entendimento de quem é você, né, sobretudo, porque yoga é isso. Então, se você, né, achou isso no Kundalini Yoga, no Hatha, no Gnana Yoga, no Bhakti Yoga, no Karma Yoga, né, que são, digamos assim, no Tantra Yoga, que são as grandes linhas, esse é o tipo certo de yoga para você. E você está com uma turma nova agora, iniciando, tem uma previsão da próxima turma? Você fala de abertura? De formação. Em Belo Horizonte, não. A gente vai fechar só com essa, né? Brasília também já está fechado. E aí agora tem só na Bahia, ou talvez em São Paulo, no intensivo, e em Portugal. Uhum. E você também, Flávia, você dá essas formações, né, de constelação. Sim, nós estamos indo agora para a 5ª turma, né? Essa 5ª turma vai ser uma constelação também do método online, né? A constelação ela pode ser feita, né? As novas constelações da visão de Beth Helling, elas podem ser feitas também online e o aluno vai poder vivenciar as práticas conosco ao vivo, né? A gente tem um instituto, no Instituto Era da Luz, aqui na Serra, na Rua Ramalhete, e lá todas as quartas-feiras tem as práticas, né? A gente costuma dizer que quem participa de uma constelação recebe toda a força do campo morfogenético. Eu já vi muitos casos de cura pelo simples fato da pessoa participar de uma constelação, porque ali tem uma ressonância, né? Ninguém está ali por um acaso. Ninguém vai participar da constelação, por exemplo, do Antônio, se ele não tiver uma pertinência temática também com aquela cura que vai ser operada ali, né? Dentro do sistema dele, porque nós somos todos um, né? O que está no meu inconsciente coletivo familiar também está no seu, porque nós vivenciamos as mesmas crises históricas, né? Guerras, escravidão, coronavírus, peste bubônica, gripe espanhola, isso tudo fica gravado no nosso inconsciente coletivo, ao passo que quando há uma libertação de toda uma multidimensionalidade dentro daquela faixa vibracional, né? Ô, Flor, vai terminar nosso tempo, que delícia esse bate-papo, né? Pessoal, tem mais alguma pergunta? E também a gente tem também as práticas do Axis Conscious, né, Luísa? Que são também uma grande contribuição. Eu me encontrei muito no Axis, né? Eu estou indo para uma formação agora também, né? Que eu quero me tornar certificadora, facilitadora certificada do Axis, para de barra de Axis, facelift energético, são práticas incríveis, né? São curas incríveis, que são práticas que conversam com o corpo, né? E envia ordens para o corpo, tocando, né? Pontos da cabeça e dos pés, de uma grande expansão de muita consciência, né? E, enfim, né? A gente poderia ficar aqui mais, né, 1 ano só falando de todas essas curas que a gente vivenciou. Luísa, então eu te agradeço, minha flor. Parece que você caiu, a sua presença, né? Por tamanha contribuição. Deixa eu ver aqui se ela consegue entrar para a gente despedir.
Pessoal, agradeço pela presença de todos vocês. Nós vamos provocar mais bate-papo com a Luísa, né?